Hoje eu quero refletir com você sobre esse cuidado de manutenção que o nosso Deus nos orienta, não só com as coisas terrenas, não só com uma organização pessoal, mas com a nossa vida espiritual. E isso tem muita importância na nossa existência. Então, nós vamos ler aqui no livro de João, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 12. Esse é um texto em que Jesus está se despedindo, é um texto em que acontece no período do encerramento do ministério de Jesus, ele está preparando seus discípulos, porque brevemente ele já vai falecer para depois ressuscitar. E nesse período ele está dando as últimas orientações aos seus discípulos. E as orientações que Jesus dá a esses discípulos são orientações que servem para a nossa vida. E ele usa de uma metáfora muito comum para a época da vida dele, que era o meio rural. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que não está em mim e não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Jesus está falando de uma prática muito conhecida, uma prática em quem tem esse hábito de cuidar de plantas, ou que é profissional da área, sabe, é necessário cuidar da plantação para que ela dê mais fruto. E isso acontece quando o agricultor, ele cuida, ele preza, ele se importa com os frutos que está plantando. Então, a plantação do agricultor, ela vai mostrar o cuidado e o amor que ele tem com a sua plantação. E Jesus está dizendo que esse cuidado Deus tem conosco. Deus olha para nós e não espera apenas que sejamos filhos, mas que sejamos filhos que sejam produtivos, que deem fruto. Mas de que fruto Deus está falando? E ele é muito claro. Ele diz: se não está dando fruto, ele tira. E se dá fruto, ele poda. Significa que, para os dois casos, para quem dá fruto e para quem não dá, Deus tem atenção. Então, Deus olha e percebe, não vai passar desapercebido, mas Deus tem atitudes diferentes. A Bíblia diz que somos vara e que Deus é o agricultor, mas Jesus é a videira. Jesus é aquele que se plantou no meio dos homens, que esteve entre nós fisicamente, mas ele se mantém entre nós espiritualmente, na pessoa do Espírito Santo. E ele deixou as características, a possibilidade de estarmos ligados, plantados, e recebermos dele a sua seiva, e recebermos dele o seu alimento, e de, assim, sermos cuidados para a alegria de Deus. É o que diz o verso 11, é assim que diz o verso 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Esse cuidado de Deus tem um interesse, o interesse que a alegria dele esteja em nós e que nós sejamos uma alegria para ele. Quando a plantação de um agricultor frutifica, o agricultor se alegra. Se queremos alegrar o coração de Deus, se queremos ser agradáveis a Deus, se queremos retratar o cuidado de Deus nesta terra a outras pessoas, é preciso que tenhamos atenção, que o amor de Deus esteja em nós, porque ele diz: estai em mim, permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto e não serão lançados fora. Mas ele diz: e quem permanece nele não dá só fruto, dá muito fruto. Então é um contraste muito grande. Aquele que não dá fruto e aquele que permanece e não só dá fruto, mas muito fruto. A quantidade evidencia isso. E ele usa a videira. A videira é uma planta em que seus frutos vêm todos de uma vez. Eles não vêm um por um. Eles todos nascem juntinhos e muito próximos. E ele retrata bem o que Jesus está falando. Ele diz que o amor de Deus, assim como Jesus está plantado em Deus e ele e Deus são um,
porque Jesus é Deus, assim também nós devemos ser um com ele. Ele diz que o amor de Deus deve permanecer. Se guardardes os meus mandamentos, verso 10, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos e permaneço no Pai. É através do amor, é permanecendo em Jesus que temos o amor dele. É com o amor dele que nós nos sustentamos diante de Deus. Mas ele diz, se nós permanecermos. E ele fala também no verso 12, que o mandamento dele é esse, que nós nos amemos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós só poderemos realmente demonstrar o amor de Deus em unidade se aqui na Terra nós estivermos em unidade. Se nós estivermos como um cachinho de uva, que é uma unidade, a gente não pensa em uma uva. Quando a gente fala de uva, a gente não pensa numa apenas bolinha de uva. A gente pensa em todo o cacho, todas as bolinhas de uva. É assim o amor de Deus. A unidade entre as pessoas no amor, porque nós podemos estar unidos por muitas coisas, por contrato, por obrigação, por trabalho, mas quando estamos juntos, por cuidado, por amor, nós demonstramos quem é que nutre esse amor. Então, amor é uma coisa tão importante que ele permanece. E esse fruto, quando ele permanece, ele mostra a essência de Deus. A essência de Deus é eterna. Portanto, o fruto de Deus é amor, e é um amor eterno, um amor que transcende, que não fica aqui nessa existência, que se vier uma doença, que se vier um acidente, perdemos. Não. É o amor eterno. É um amor, quando a gente encontra Deus, nós não nos distanciamos mais. Nós atravessamos as dificuldades, a morte, e permanecemos com Ele, em vida eterna. Então, é um amor que é um fruto que começa a amadurecer, frutificar, e chega à eternidade. Mas para que esse fruto seja assim, para que essa planta, a vide, a videira, a planta que dá a uva, o pé de uva, para que ele demonstre essa unidade, para que ele seja viçoso, para que ele seja eterno, ela precisa estar dentro de uma terra e saudável. E a Bíblia diz nesse texto que o agricultor, ele cuida, mas diz que o cachinho de uva tem que estar, essa vara tem que estar bem fincada, eu tenho que fazer uma parte dessa videira. Então, quando nós estamos em Cristo, crendo nele, confessando Jesus Senhor e Salvador, quando obedecemos, quando vivemos como Cristo viveu, porque isso é amar a Deus é viver como Cristo viveu, buscar isso, amar como Cristo amou, não fazer diferença. Dessa forma, a gente demonstra quem é o nosso Deus. Mas a Bíblia diz que o cuidado de Deus é um cuidado que corta, é um cuidado que tira do lugar, é um cuidado que mexe, mas é um cuidado que mexe profundamente, porque cortar e lançar fora significa ferir a planta. Mas ferir de forma cuidadosa significa fazer frutificar. A Bíblia diz que Deus fere o coração do profeta, para que ele, então, lance a palavra com autenticidade, com profundidade, com intimidade do assunto, com a compaixão devida. Nós vemos isso no profeta Jeremias. E assim também, Jesus, ele cuida dessa planta, permitindo que o seu amor, que a sua seiva, chegue até nós, atravesse até nós e seja fluido. Mas qualquer agricultor sabe que se você tem galhos secos que não produzem fruto, é desperdiçar energia, é lançar seiva para aquele ramo e ele não vai dar fruto. E os outros galhos que dão frutos não terão o impacto suficiente da seiva, porque vai distribuir isso com quem não dá fruto.
Então, a vide, para que ela produza a uva, e a uva com força, a uva com integridade, é preciso que ela esteja recebendo muitos nutrientes, muita água, muita luz. Então, a poda vem para isso. A poda vem para tirar os galhos que não permitem, dividem essa força e lançar fora. E assim também as folhagens. Logo, um bom agricultor precisa saber o momento certo, o tempo certo de cortar, porque se ele corta demais, ele expõe o fruto ao sol e queima. Se ele deixa o galho, que não dá fruto, é lançar toda a sua força e desperdiçá-la. Para isso, menos galhos, poucos ramos, mas com muito fruto. Então, vai tomar um impulso. É semelhante ao cabelo, quando a gente corta e ele ganha força. É a mesma coisa. O amor de Deus quer vir com força sobre a minha vida e sobre a sua vida. O amor de Deus quer passar pela nossa vida. Por isso, nós precisamos saber onde somos um galho seco. Por isso, nós devemos ter atenção se estamos verdadeiramente frutificando. É uma questão de disciplina pessoal, porque, senão, a poda virá. Senão, nós perdemos algumas coisas, porque quando não usamos o potencial de Deus na nossa vida, nós é que vamos perder. Perder a bênção de estar diante do sol da justiça que é Cristo, perder a bênção de ser alimentado pela palavra de Deus, perder a bênção de ser fortalecido pelos nutrientes de Deus. E tudo isso é para que amemos. Se nós guardarmos o amor de Deus, nós permaneceremos em Deus. Nós seremos uma alegria para o coração de Deus. E diz aqui a palavra de Deus, não só nós teremos alegria, mas será completa. Porque a palavra de Deus diz que a alegria que alegra o coração de Deus, ela é a nossa força. A alegria do Senhor, a nossa força é. Então, amemos uns aos outros, nos importemos uns com os outros, vejamos aquilo que está seco, amargo, aquilo que estamos batendo o pé e é infrutífero. Tenhamos atenção, porque se nós não estivermos em Cristo por causa do amor dele, por causa da essência dele, nós não estamos plantados em Cristo. E a essência dele é crer nele, é deixar que a vida dele seja a nossa vida. É deixar que os princípios dele estejam regendo a nossa vida. Então, quero convidar você também a ser uma vara frutífera, porque vara que não é frutífera, a Bíblia diz que ele lança no fogo. Então, que eu e você sejamos frutos, que eu e você tenhamos esse amor e que andemos em unidade, revendo a nossa vida, sabendo que a palavra de Deus ela é cortante, ela é tão profunda, tão cortante, que ela é dita ali em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas, mas ela é apta para discernir os pensamentos e entender as emoções do coração. Então, é muito bom que usemos a palavra de Deus cortante, porque ela vai discernir o nosso coração. Mas eu quero lembrar que poda, ela tem um único objetivo: reorientar o crescimento. Quando Deus poda algumas coisas na nossa vida, caímos em perdas, caímos em alguma situação que a gente até acha que é andar para trás, eu quero te dizer que Deus não saiu do controle. Ele retira aquilo que nós poderíamos nos perder por aquele caminho, que poderíamos perder a nossa força, a nossa energia, o nosso alvo, que é servir e amar a Deus. Então, vamos orar para que essa poda na nossa vida seja uma poda que nos reoriente o nosso crescimento espiritual. E existem 4 tipos de poda: poda para frutificação, e também existe a poda para formação,
ou seja, poda-se para que o fruto seja melhor alcançado, para a frutificação, para que haja mais qualidade no fruto, para que haja renovação. Quando há uma praga, quando há alguma coisa que adoece a planta, é preciso cortar aquele galho, ou seja, inviável. Mas existe uma poda que é natural, que é a poda da limpeza. Ela é anual. Todo agricultor, regularmente, é natural que ele pode. Então, irmãos, não murmuremos quando dias difíceis, quando situações desafiadoras aparecerem. Eu estou sendo amaldiçoada, estou em pecado. Antes, pergunte a Deus, Senhor, é a tempo da poda? Então, eu me abro para isso. Abra o seu coração, deixe Jesus cuidar e fazer a poda, porque ele é eterno, ele enxerga o que vem adiante. E o que vem adiante pode nos fazer nos perder dele, da pessoa de Deus. Por isso, em tudo venhamos a dar graças, mas também estejamos com o nosso coração disponível para que o amor de Deus, na sua palavra, tenha espaço para trabalhar a nossa vida, para que possamos ser um fruto agradável a Deus e aos outros, amando aos outros. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos feito grandes coisas. Muito obrigada, porque a tua bondade, ela é eterna, porque Jesus nos ama e nos permitiu, através da sua morte e ressurreição, estarmos plantados nele. Quero te agradecer pelo teu cuidado, porque o Senhor sabe o momento certo de fazer a poda e a forma correta. E nós, muitas vezes, não percebemos, nos perdoe, Senhor. Mas nós agora, em nome de Jesus, te pedimos, trabalha na nossa vida, nos ajude a frutificar, nos ajude a discernir o seu corte, ou seja, a sua limpeza, a sua intenção de nos fazer frutificar. Que nós tenhamos discernimento para entender que o Senhor é nosso Deus, é nosso Pai, nos ama, cuida de nós e continua cuidando. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a dar frutos que são eternos. Muitas vezes até passamos dessa eternidade e aquele bom exemplo, aquele bom testemunho fica. Ó Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor nos deu Jesus como exemplo perfeito daquilo que devemos fazer, amar o próximo. Então, Senhor, em nome de Jesus, ensina cada um de nós, mas ajuda, Senhor, também, que nós sempre tenhamos vontade de frutificar. Quantas vezes a gente mesmo desanima, quantas vezes a gente acha que o Senhor está trabalhando muito dolorosa na nossa vida, muito dolorosamente na nossa vida. Pois eu quero lhe pedir, ensina-nos a reconhecer que o Senhor é Deus, é o agricultor, é amoroso, e a sua intenção é que frutifiquemos. Assim nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.